Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos aqui ao áudio da Liturgia da Palavra dessa quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020, 32ª semana do Tempo Comum. E eu queria dizer, que estamos nesse mês de novembro rezando pelos fiéis defuntos, as almas do purgatório, fiéis defuntos aí da sua comunidade paroquial. A gente sempre reza às vezes é assim, eu vou colocar uma situação aqui que é muito comum. A gente sempre reza pelos falecidos da nossa família, mas a gente deveria rezar pelos paroquianos da comunidade paroquial. Vamos supor, você se mudou, entrou numa comunidade recente, então você é novo. Nada te impede de que você reze pelos fiéis daquele território paroquial, porque ali passaram muitos ministros de Eucaristia, muitos líderes de pastoral, muitas lideranças, muitos dizimistas e, querendo ou não, aqueles que a gente até chama de donos da paróquia, aquelas famílias riquíssimas que colocaram aquelas imagens lindas, compraram aqueles bancos, fizeram a primeira reforma, depois a segunda reforma, a quinta reforma, não importa quanta reforma. Sabe aquele povo? Então, tenha compaixão pelas almas dessas pessoas que faleceram, porque querendo ou não, que nem tem um território paroquial aqui, ele é referência aqui na região sul, é um santuário. Ele existe desde a década de, acho que é 58, 15 de agosto de 58. Então, assim, são muitas gerações de famílias que passaram por aqui, doaram recursos financeiros para chegar ao que chegou a esse tamanho de santuário, porque no começo não era assim. Até tem as fotos, tem a livraria deles ali, onde vende os produtos religiosos, tem as fotos da primeira capela, que era de madeira, depois deixou de ser madeira, foi material, depois mudou, foi para um outro. Aí esse eu lembro, porque é da época que eu era criança, tinha uma estátua da Nossa Senhora, coisa mais linda, enorme, acho que tinha uns 3 metros de altura, nem sei o que fizeram com aquela estátua. Pro lado de fora. Depois fizeram uma outra reforma, depois outra reforma e agora chegou ao estado que está hoje. É enorme, um território paroquial eucarístico enorme. Ele comporta bastante gente. Mas devido à pandemia, né? Mas assim, o que eu quero dizer? Por mais que eu morasse aqui por muito tempo, nunca tinha rezado pelas almas dos fiéis. Até a hora que um vizinho, dono de um... Agora passou para os descendentes, né? Dono de uma loja de material de construção, faleceu. Como esse senhor faz falta? Tanto na presença dele, ele era o primeiro ministro de Eucaristia, aí faleceu quase chegando a 100 anos, 98, acho, 97, 98 anos que faleceu. E ele era uma das principais pessoas que injetava uma graninha ali no santuário, de boa. Mandou fazer reforma lá numa capela do Santíssimo, que é do tempo da década de 60 ou 70, que é em madeira. Capela do Santíssimo, o Senhor Jesus está bem guardadinho. Mandaram fazer a reforma da madeira, colocaram folha de ouro, tá coisa mais linda. Mas tem gente que passa na frente e acha que é um móvel velho. Foi ele que fez a doação, esse senhor. E por ser nosso vizinho aqui da casa, né, era colega do meu pai, conhecido, tudo, eu rezo pela alma dele. Porque quanto tempo que ele não injetou dinheiro lá, sabe? Várias, não só ele, outras pessoas que até morreram, nem estão mais aqui no bairro, que deixaram o seu legado, tá certo? Porque material. Mas eu agradeço, toda vez que eu entro, eu agradeço. Senhor, pelo amor de Deus, o Senhor cuida dessas almas, porque se eu tenho um pouquinho de conforto, eu e outros ali estão tendo um pouquinho de conforto, tem uma estátua de Nossa Senhora, coisa mais linda, um altar mais lindo ainda. Se temos tudo isso, é por conta do sacrifício dessas pessoas. Então, por favor, reze por todos que passaram no território paroquial que você frequenta. Se você frequenta de novo ou se você já é frequentador desde quando você era criança, você já é vovô, entendeu? Reze. Reze bastante. E reze pela sua arquidiocese também, porque passaram muitos padres, bispos, não é verdade? Então, seja grato por todos eles. Mesmo aquele padre ou aquele bispo que você brigou, né? Porque, na verdade, brigar faz parte da vida, né, gente? Graças a Deus tá chovendo e não tá caindo granizo. Semana passada caiu uma chuva de granizo aqui violenta. Credo.
né? Mas aqui precisa de louvado seja Deus. Está chovendo na minha cidade, na minha região, significa que, por favor, precisamos de água, né? Então, louvado seja Deus por todas essas almas de fiéis que contribuem. Por exemplo, santuário lá do Pai das Misericórdias na Canção Nova. Quantas pessoas que não acreditaram no carisma da Canção Nova doaram joias, tudo para a efetivação desse grande sonho do Monsenhor Jonas Abib? Quer dizer, não foi um sonho, foi uma profecia. Tá lá. Entendeu? Mas quantas pessoas que já não morreram, que eram do clube de evangelização? Você já parou para pensar de rezar para ela? Bom, no caso eu tenho que rezar porque eu pertenço, querendo ou não, eu me autodeclaro pertença do carisma da Canção Nova, mesmo que a Canção Nova não me aceite, né? Mentira, me aceita assim porque eu sou do clube de evangelização, né? Mas assim, não sou da comunidade, mas eu faço o meu papel dentro do carisma da Canção Nova, sendo uma pessoa que ama o carisma Canção Nova, entendo o papel dela na comunidade católica brasileira e exterior. Eles estão no mundo inteiro, né? Mas tem fiéis que já morreram. Fiéis católicos que contribuíam aí morreram. E aí, a gente não vai rezar por eles também? Entendeu? Não vamos ser egoístas, né, gente? Então, esse é o momento. Ah, então, para te dar uma luz no sentido, para que eu vou rezar para os fiéis defuntos? Sei lá, você não quer rezar para os entes familiares, porque às vezes não são entes queridos, né? Vamos falar bem a verdade, não é? Então, às vezes não era bem aquele povo que você amava e você se sente órfão. Ou então você é órfão mesmo. Então, adote uma família, a família dos fiéis lá do purgatório. Eles vão agradecer bastante, Nossa Senhora vai gostar bastante, Senhor Jesus então vai te amar mais ainda. Não que ele não te ame, ele te ama, mas se faz um esforço aí, né, para agradar um pouco o coração sagrado de Jesus. Muito bem. Quem tem o catecismo da Igreja Católica, vamos falar sobre as indulgências para os fiéis defuntos. Então vamos lá. Parágrafo 1471 da capa amarelona. Catecismo da Igreja Católica, edição revisada de acordo com o texto oficial em latim. São João Paulo II, né, que coordenou. Vamos lá, sobre as indulgências. Aqui, especificamente, vai falar sobre as indulgências... Peraí, eu acho que abri errado. Não, indulgências para os defuntos. Vamos lá. Tá, então é o parágrafo 1471, 1471. A doutrina e a prática das indulgências na Igreja estão estreitamente ligadas aos efeitos do sacramento da penitência. Que é a indulgência? A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida, não é devida, é devida de dever, pelos pecados já perdoados quanto à culpa, remissão, que o fiel bem disposto obtém em condições determinadas, pela intervenção da Igreja, que, como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua alteridade o tesouro das satisfações, isto é, dos méritos de Cristo e dos santos. A indulgência parcial plenária conforme liberar parcial ou totalmente da pena devida pelos pecados. Todos os fiéis podem adquirir indulgências para si mesmo ou aplicá-las aos defuntos. Tem também o cânon 994. 994. Aí a gente vai no parágrafo 1479, 1479. Uma vez que os fiéis defuntos em vias de purificação também são membros da mesma comunhão dos santos, podemos ajudá-los, entre outros modos, obtendo em favor deles indulgências para a libertação das penas temporais devidas por seus pecados. Por que a gente... Então, aí o que eu falo, né? O que eu tô falando desde o dia 1º. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, vai na liturgia da palavra do dia 1º de todos os santos desse ano, tá? Corre um pouco atrás lá. Lá eu falo a importância das indulgências plenárias e parciais para as almas do purgatório. Veja bem, as almas do purgatório, tá, morreu. Eu morri, você morreu, nós morremos. Olha, gente, por mais que a gente tenha um caminho de santidade, seja no casamento, seja solteiro aqui no mundo, seja em comunidade de vida, seja padre, seja freira, na verdade, a gente sempre vai estar manchado já com o pecado original e com os pecados. E a gente pode ter cometido pecado mortal e não ter confessado a tempo.
Então é muito difícil a pessoa chegar ao ponto de ser Santa Teresinha do Menino Jesus e chegar lá direto no céu, no coração de Jesus. Vamos se colocar um pouco no ponto de humildade. Então, a gente não pode condenar, por mais que a pessoa tenha sido a pessoa mais ruim na vida. Pensa assim no Hitler. Pensa aquele cara que fez o estrago, sei lá, aquele ditador do Chile lá, o Pinochet. Sabe aqueles caras, assim, ruim? Mesmo sendo esse povo que nas mãos está lá cheio de sangue, que fez uma atrocidade, a gente não pode, nós não podemos condenar a pessoa e dizer que a pessoa já está no inferno. Quem vai condenar é o próprio Deus. Na teoria, todos, a princípio, estão no purgatório. A não ser que você seja uma pessoa que receba revelações, o Espírito Santo vai dizer, olha, não, nem adianta rezar para essa pessoa está condenada. É muito difícil acontecer isso. Às vezes acontece, por exemplo, como aconteceu lá com o padre Gabriele Amorte, né? Que é o padre era o padre exorcista do Vaticano, que faleceu, não sei se foi ano passado ou esse ano, mas é recém-falecido. Diz que no momento lá que ele estava fazendo um exorcismo, ele foi falando os nomes de uns cardeais e padres que haviam falecido e que ele achava que tinha vida santa. Na hora que ele falou de um, eu peço a intercessão do padre X, que já estava falecido. Não sei se é um padre ou um cardeal. A pessoa possuída falou bem assim: ah, esse não adianta, esse é um dos meus. No meio do exorcismo. Então ali foi revelado, né? Porque o demônio ele pode ser muitas coisas, mas algumas coisas ele fala a verdade quando ele é instigado. Entendeu? Por outro lado, uma pessoa que passou a vida inteira pecando, independente se é sacerdote ou leigo, quer passar pela porta da misericórdia, por exemplo, que nem aconteceu em 2016, deixa a pessoa fazer. De repente, o coração foi tocado, é o momento mesmo de fazer uma autoavaliação profunda, então a gente não pode condenar a pessoa. E muito menos a alma da pessoa que faleceu. Então, eu prefiro pensar assim, na minha humilde concepção, todas as almas, pessoas que falecem, suas almas estão no purgatório. Eu rezo por todas, contudo, se aconteceu de uma delas que eu estou rezando de forma perpétua, porque eu tenho um grupo de nomes que eu rezo perpetuamente, são os amigos que faleceram que eu sei que não tem quem reze por eles no rito católico, então eu faço essa missão, digamos. E o trato que eu tenho com Jesus, com Nossa Senhora e São José, né, com a Santíssima Trindade, eu falei assim, se uma dessas pessoas estiver, infelizmente, lá onde eu não quero que esteja, por favor, eu vou rezar por elas ainda, eu não quero saber em que situação que está, não quero. Que Nossa Senhora recolha essas orações e entregue para quem a Nossa Senhora deseja, ou até mesmo para alguém da família dessa pessoa que precisa, que deve estar presa lá no purgatório fazendo expiação. Nós da Igreja Católica, eu espero estar falando apenas com o povo católico, mas se você é irmão evangélico ou qualquer coisa, pule essa parte, tá? Porque não estou falando para você. Nós, católicos, o que é o purgatório? Por isso que tem também um catecismo, ali vai explicar. Amanhã talvez eu fale, né? Hoje não, porque já avançou um pouco no horário. Fica só para dar um gostinho de você saber como é que funciona o catecismo, né, da Igreja Católica. O purgatório é onde a gente faz a purificação logo depois da nossa morte. E isso pode durar anos, centenas de anos, não sei, isso depende da vontade de Deus. O São Padre Pio dizia que o purgatório conseguia ser, em matéria de inferno, acho que até pior, porque as almas do purgatório ainda têm, eles já estão salvas. Elas vão ao encontro de Deus. Se o juízo final acontecesse hoje, todo o julgamento do juízo final seria hoje, independente se está vivo, se está lá no purgatório. Todos os mortos seriam julgados e cada um no seu quadrado. Entendeu? Mas eu acredito que tenha almas lá padecendo há centenas de anos. Porque para chegar até Deus, até o Todo-Poderoso, a gente precisa fazer expiação. E o purgatório é um local de expiar todos os nossos defeitos, é ali que acontece a justiça de Deus, é ali que acontece o pagamento de moedinha por centavo por centavo. Às vezes esse papo me lembra um pouco do que eu ouvia lá nos retiros esotéricos lá. Porque até os esotéricos acreditam da justiça de Deus, apesar que não é o mesmo Deus que a gente fala. Certo? E as orações também não são a mesma, apesar de
serem similares. Que o Senhor, que faça a sua vontade. Tinha muitas orações de afirmação, que seja feita a sua vontade, Senhor, só que não é o mesmo Deus. É deísta, panteísta, entendeu? Os esotéricos são panteístas. Então, porque mistura muita coisa. Mas mesmo assim, essas situações de faça a sua vontade, centavo por centavo, pagar, né, a justiça de Deus, até os pagãos e panteístas sabem que isso existe. Entendeu? E para chegarmos até a divindade, que até Moisés não conseguia. Olha que Moisés vivia conversando com o Deus Todo-Poderoso, hein? Só que na hora de mostrar a face, o Deus Todo-Poderoso sabia que se mostrasse a face Moisés morria, ele mostrou o quê? As costas. Só o fato de ter visto as costas de Deus, Moisés saiu com o quê? Com o rosto resplandecendo. Ou quem tocasse na Arca da Aliança que morria, né? Engraçado que teve um caso... Eu não lembro essa passagem, mas, quer dizer, eu não lembro onde que está. Eu lembro só da passagem. Muitos que tocavam na Arca da Aliança, enquanto estavam fazendo um trajeto lá, morriam. Às vezes nem sabiam que... sabe ato involuntário? Nossa, a Arca da Aliança está caindo. Teve um lá que foi tocar, morreu automaticamente. Em compensação, eu não sei por que colocaram essa Arca da Aliança na família de um soldado. Não sei se era um soldado. Na casa de uma pessoa. Essa pessoa não aconteceu nada. Ninguém morreu. É todo mundo que estranho, né? Será que era uma família santa? Né? Então fica essa questão. Se não se podia nem tocar na Arca da Aliança, era assim, que me dirá ver a face de Deus Todo-Poderoso. Eu nem tenho essa pretensão. Eu chegando até o dedinho do pé do Senhor Jesus está ótimo. Sabe? Porque assim, gente, por que não rezar para os fiéis defuntos? Eu estou fazendo esse desafio. É desafio da internet, eu falei ontem, né? Falei dos péssimos exemplos. Agora eu estou fazendo o desafio da internet católico. Por que não rezar para as almas dos fiéis defuntos, principalmente aplicando indulgência? Já que ninguém fala das indulgências, a não ser essa pessoa medíocre e miserável que vos fala. De fato. Eu não sou a melhor pessoa, não sou catequista, não tenho formação, tudo que eu sei, eu tenho catecismo, tenho o manual das indulgências, o que são as indulgências do professor Felipe Aquino, que eu espero que ele venda tudo, que esgote até a edição dele aí, de tanto que eu falo. Mas tenha, gente. Todo mundo tem mania de ficar dando de dedo no Papa Francisco, mas fazer as indulgências que é bom não faz. Detalhe, hein? O que eu falei no parágrafo? É obter a indulgência para si mesmo, eu faço as indulgências para mim, ou eu entrego essas indulgências para os fiéis defuntos. Então, até onde eu sei, não é para fiel vivo. Certo? Aliás, eu tenho que indicar, porque eu não sei onde é que está no parágrafo, porque esse livro também está cheio de parágrafos, que nem o Diário de Santa Faustina. Eu tenho que indicar o livro da Santa Gertrudes de Élfita, editora Subiaco, Mensagens da Misericórdia Divina. Você encontra pela editora e livraria Martíria. Tem um Y aí, mas o Google corrige. Você compra lá esse livro. Dentro tem um detalhe em que essa santa foi rezar para uma pessoa viva e o próprio Deus não, Senhor Jesus, né? Vamos colocar direitinho aqui. O Senhor Jesus, que também se revela como o Senhor do Sagrado Coração para ela, mas ela não revela de forma sutil, não é tão explícito quanto a Santa Margarida, né? Ele fala que, olha, você está rezando por essa pessoa, mas ela está viva, né? Aí o Senhor Jesus explica para a santa que não é que não vale a pena, você pode até rezar, mas temos um problema. Porque a pessoa que está viva tem a chance de colocar as duas mãos na consciência e se entregar ao Senhor Jesus ainda em vida. Então, meio que ele estava dando uma chamadinha de atenção no sentido, olha, veja bem, tudo bem que você está rezando para essa pessoa, mas tem coisa que eu não vou poder concordar, que eu vou poder oferecer a essa pessoa, porque você está intercedendo por ela, porque ela está viva. Pelo fato dela estar viva, ela tem a chance de chegar a mim diretamente. Entendeu? Então, por isso que Nossa Senhora sempre fala, rezar pela conversão dos pecadores. Né? Você tá com dor, faz que nem os pastorzinhos, qualquer dor.
dor de cabeça, dor de varizes, dor de barriga, cólica, enxaqueca. Ai, não fala cólica. Ah, a mulherada tá aí trabalhando, que nem fazendo trabalho de mula aí, né? Tendo que fazer 8, 10, 12 horas aí de trabalho, mais trabalho em casa. Vou agora dizer que não sofre de TPM? Eu, às vezes, quando eu tô muito braba, não com Deus, mas quando eu tô braba com uma situação, às vezes eu chego pra Deus, chego pra Jesus assim, já pondo, parecendo um dragão, né? Pondo fogo pra fora. E um dia eu falei pra Jesus, eu queria ver uma santa escrevendo como é que é ter santidade no meio de uma TPM, no meio da menstruação. Isso eu queria saber. Eu queria. Eu queria. Porque eu sou bocuda mesmo. Desculpa falar, tem mulheres que não sofrem nada de TPM, muito menos cólica. Mas eu queria saber de todas essas santas que são declaradas santas, ou Santa Fulana, Santa X, Santa Y, Santa, por exemplo, Santa Faustina, ou Santa Teresinha do Menino Jesus. Como é que a senhora poderia manter essa alegria mesmo estando naqueles dias? Porque não tinha absorvente para jogar fora, viu? Era paninho. Se até as índias, um dia eu vi até isso, desculpa o papo feio, mas eu vou ter que falar. Esses dias eu topei com um vídeo bem interessante de uma índia lá da Amazônia, de uma tribo, e fizeram uma pergunta que realmente é uma coisa meio tabu. Mas falaram assim, como é que você se sai? Como é que as índias se saem quando tá naqueles dias? Aí sabe o que ela me explicou? Eu achei o máximo. Ah, interessante, eu vou responder essa pergunta que fizeram pra mim. Não, a gente não tem absorvente íntimo ou absorvente de jogar fora, não. Que é o Mods, bom, na minha época Mods, nem existe mais essa marca, é Always, né? E etc. O que as índias fazem? Elas plantam uma variedade de plantas que dão um tipo de algodão, ou plantam algodão mesmo, isso nos tempos atuais, não estou falando, não sei como é que era antigamente. Então, nos tempos atuais, então plantam algodão e fazem um forrinho. E sobrevivem muito bem, obrigada. Ah, sério? Claro que se fossem épocas de nômades e coisas assim, dependendo da comunidade nômade, uma parte das mulheres acho que nem tinham esse problema, né? Mas nós bem sabemos, e está lá escrito lá não sei se é nos livros sapienciais, mas tem lá, não agarre, como é que é? Não tome conhecimento não sei se o termo é esse, não tome conhecimento da sua mulher quando ela estiver naqueles dias. Ou seja, manter relações com a mulher, tá lá na parte de mandamentos. Não pode tomar a mulher à força, principalmente naqueles dias em que ela está impura. Impura não, que está sangrando, né, digamos assim. Ou então a hemorroísa. Ela estava impura fazia 12 anos. Ela não podia chegar perto de ninguém. Eu acho engraçado que a mulher não morreu de anemia. Né? Olha como é que são as coisas. Não pode perder tanto sangue. E você, mulher que está me ouvindo, se você está sentindo fraqueza, sente fraqueza depois desses dias, você coma bastante feijão ou uma suplementação de ferro, porque senão você entra em anemia, entendeu? Por exemplo, você come feijão, depois logo na sequência você tem que chupar uma laranja. Vai lá procurar na parte de auxiliar de enfermagem, esses cursos aí, cuidador de idoso, tá lá, alimentação e nutrição. Comeu feijão, repõe um pouco o ferro, lógico, e come uma laranja para aquele ferro absorver no teu organismo, porque às vezes é que nem vitamina D. Não é só tomar sol e tomar aquela suplementação de cálcio loucamente. Você tem que tomar aqueles negócios tipo como é que é? Aquelas gotinhas oleosa, Adera. Como é que é? É Adera? Ah, tem uns nomes lá. Tem umas que é gotinha, tem umas que são comprimido, para fazer reposição de cálcio, para o cálcio fixar no teu organismo, entendeu? Eu lembrei da marca, um deles é Adera, mas eu tomo um que é de gotinha. E à medida que a gente entra na menopausa, por que a gente desenvolve a osteoporose? É porque justamente um dos hormônios femininos deixa de ser produzido. A gente sofre quando jovem, porque está naqueles dias, mas depois que para, a gente entra no processo de descalcificação, inclusive com o problema da osteoporose, fica com os ossos fracos, entendeu? Então é preciso cuidar bastante nessa parte, cuidar com queda também. Ai, Deus me livre. Pitaco longo, né? Tá, chega. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na verdade, eu faço essas perguntas pro Senhor Jesus, mas ele sabe que eu tô meio nervosa, né? Então ele nem me dá... Assim, não é que ele não me dá bola. Eu tenho que até agradecer. Porque se não é Senhor Jesus, deve ser o Espírito Santo.
Muitas coisas que eu peço às vezes coisas assim, tipo, puxa, eu precisava de um... O que me aconteceu esses dias? Ah, uma armação de óculos, mas tem anos já que eu tô pedindo. Será que eu compro, será que eu não compro? Aí eu consegui. Eu faço a prestação. Primeiro a armação, depois eu mando fazer a lente no local que eu confio. Até isso. Porque a armação é que nem tênis. Você dura só 3 anos, quem usa direto. No máximo 3. Entre 2 a 3. Entendeu? Depois tem que jogar fora. Então não adianta comprar armação, no meu caso, aquelas armação de R$ 1.000, da Vogue, da não sei o quê. Sabe? Eu amo uma marca aí de armação, mas não adianta. Vou gastar milão numa armação para depois, daqui a 3 anos, pinchar fora. Que nem tênis também. Tênis, eu posso comprar um dessas mega marca de R$ 2.000, que parece que eu tô com um smartphone no pé, e no final gasta, como eu uso sempre, daqui 3 anos acabou o solado. Que eu uso direto. Então, fica a dica, né? Aí eu consegui, mas eu tava pedindo sempre. Outra coisa, assim, outras situações. Deus me responde umas perguntas também. Talvez um dia aconteça de eu topar com uma santa que fale sobre esses problemas, né? Mas na realidade elas não vão falar porque os antigos escondiam muito isso, né? As antigas. Agora a gente já virou um problema, porque as mães e avós da gente não... Tem uma geração recente que as mães e avós não estão para orientar nada. Nem elas sabem mais. É que nem eu li o quê? Só para finalizar o pitaco, ridículo, mas infelizmente é o futuro. Um memezinho de Instagram que dizia assim: eu ouço muitas pessoas mais velhas dizendo: ai, minha avó cozinhava tão bem, minha mãe fazia aquela lasanha, aquele bolo de fubá. Aí a pessoa escreveu embaixo: eu sou de uma geração que infelizmente, com certeza, elas não vão se lembrar disso, porque a avó não cozinha, a mãe não cozinha. É verdade. Certas coisas que eram comuns não vão ser mais corriqueiras, porque houve uma mudança de comportamento e de ação familiar. Na realidade, vai chegar um ponto que as crianças não vão ter avós. Eu pressinto isso. Porque muitos podem brigar com os pais, depois não querem apresentar para os filhos. Já teve um casal aí, o filho tem uma mãe famosa, que foi até ministra da cultura, que eu não vou citar o nome dela, mas só para você saber, se você não acompanha a fofoca. O filho dela fez um novo casamento no cartório e os dois foram solos. Acho que talvez no máximo com algumas testemunhas, que são os padrinhos. Mas não chamou a mãe nem de um nem de outro. Não chamou os pais de nenhum dos dois. E esse é o casamento moderno, sabia? Ah, e por falar em casamento moderno... Ah, não, mas já termina, né? Eu ia falar do casamento coletivo que acontece aqui no estado do Paraná, mas é que as inscrições terminam hoje, dia 11. Mas eu vou deixar a dica. Se você mora no Paraná, você que está me ouvindo, tá? Mas também fica a dica para você que é fora do estado do Paraná e se você tem um conchavo aí com alguém aí, um político grandão, para fazer esse tipo de coisa. É caro, viu? Mas é um negócio muito importante. Casamento coletivo na parte civil. Isso tem acontecido aqui no estado do Paraná já tem anos já. Graças a Deus, em parceria com o SESI, um dos elementos do 5S, não sei se é o SESI ou o SESC, que fornece inclusive roupa, o terno, o vestido de noiva ou um vestido de festa na hora da cerimônia, e junto com uma desembargadora aqui e mais todo o aparato dos cartórios e a parte jurídica, e dentro do governo do estado e dentro das prefeituras também, é feito o casamento coletivo. E esse ano congrega todo mundo do Paraná, em todos os seus cartórios espalhados nas cidades. É preciso tem que entregar vários documentos, né? Mas não são documentos difíceis de serem entregues. É tudo que é relacionado ao que o cartório pede. O detalhe é que é gratuito, só que é feito em tempo real, e agora na pandemia acho que vai ser online, né? Tem validade, tudo, em parceria com os cartórios de todas as cidades do interior, aqui em Curitiba, e ainda por cima, não sei se é o SESC ou o SESI, está fornecendo, não sei se doando ou emprestando, vestidos de noiva. É feito um agendamento para pegar o vestido e os ternos para os homens. Eu achei muito lindo. Isso eu nunca tinha visto. Eu já tinha visto o casamento coletivo antes da pandemia,
Eles chegaram a lotar aqui a Arena do Atlético Paranaense aqui, a Arena da Baixada, que foi reformada para a Copa do Mundo. Então a Arena virou a mega arena, né? Eu não sou Atlético, tá? Eu sou do rival. Mas eles fizeram um baita de um espaço lá que fizeram um casamento coletivo no ano passado. Totalmente de graça, todo mundo, a maioria das noivas estavam realmente vestida de noiva, é o momento deles. A maioria tá casado, já está juntado, né, digamos, sem estar oficializado há muito tempo, já com filhos, tem gente levando o filho e tudo. É um momento muito bonito. Eu sei que é um projeto que começou com uma desembargadora, esqueci o nome dela, e isso tem ganhado muita força, né, aqui no estado. Se isso não acontece no seu estado, vamos rezar para que isso aconteça, porque é possível, entendeu? Uma vez por ano, ou uma vez a cada 1 ano e meio, né? Por que não? Dar dignidade a muitos casais na parte jurídica, na parte legal, né? Dar dignidade ali no registro do cartório, que nós sabemos que é caro. Casamento, batismo, tem custas, né? Até a certidão de óbito tem custas. Tem taxas, não é? E depois você precisa daquele documento para você casar na igreja católica, entendeu? Então tem gente que briga com eu já vi lá numa secretaria de paróquia, a pessoa briga com a secretária porque quer casar na igreja, mas não tá com o documento civil. Gente, acorda pra vida. O padre não vai oficializar um povo amigado. Entendeu? Então essa é uma oportunidade. Na verdade tem todo ano, então se você é paranaense, procure o próximo momento, geralmente é nesse período do final do ano, tá? E se você é de outro estado e achou a ideia bacana, vamos rezar para que isso tenha um empenho político dentro do seu estado. Porque não, gente, por que não? Entendeu? Por que não pode acontecer em outros estados? O casamento coletivo é muito bacana, gente. Dá dignidade para as pessoas, entendeu? Mas isso tem que estar em parceria, tanto com a sociedade civil organizada, né, que é o empresariado mesmo, que é o sistema 5S, assim como também tem que ser feito com as entidades de cartório, justiça, desembargadores e etc. Tá bom? Bom, vamos para a leitura então. A primeira leitura de hoje está na Carta de São Paulo a Tito, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Caríssimo, ademoesta a todos que vivam submissos aos príncipes e às autoridades que lhe obedeçam e estejam prontos para qualquer boa obra. Não injuriem a ninguém, sejam pacíficos, afáveis e deem provas de mansidão para com todos os homens. Porque nós outrora éramos insensatos, rebeldes, extraviados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo na maldade e na inveja, dignos de ódio e odiando uns aos outros. Mas um dia manifestou-se a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor pelos homens. Ele salvou-nos não por causa dos atos de justiça que tivéssemos praticado, mas por sua misericórdia, quando renascemos e fomos renovados no batismo pelo Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós por meio de nosso Salvador Jesus Cristo. Justificados assim pela sua graça, nos tornamos na esperança herdeiros da vida eterna. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 22, com o refrão: O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo, com óleo vos ungis minha cabeça, meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O evangelho de hoje está em Lucas 17, versículos de 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes.
Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados e os outros 9? Aonde é que estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Recordamos que o evangelho desse domingo, dia 8, foi Mateus 25, versículos de 1 a 13, as noivas imprevidentes e as noivas previdentes. Parábola, beleza? Gente, desejo a todos uma ótima quarta-feira. Fiquem em paz, na paz de Cristo e na proteção da Sagrada Família. Paz e bem.